Salve, rapaziada, mais um vídeo do canal, caras, e vamos ver aqui o que o especialista em Premier League, em futebol inglês, falou aí sobre o Mundial de Clubes, um pouco mais aí a respeito de dinheiro, de grana, né, que vai pingar aí nos cofres dos clubes que vão participar e como os clubes brasileiros vão alavancar suas receitas participando do Mundial de Clubes. Ele falou um pouquinho sobre isso, vamos dar uma olhada no que ele disse. O link do vídeo original do Fred Caldeiras vai estar aqui na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Vamos falar da grana, portanto. O pote total para os 32 clubes envolvidos é de US$ 1 bilhão. Eu vou falar aqui em dólares na maior parte, tá? Do tempo. Cada clube brasileiro recebe já garantido um mínimo de 15,2 milhões de dólares pela participação. 15,2 milhões É de muita dólares. grana, mano. E eu vou fazer a ordem de grandeza para você entender o que significa esse prêmio mínimo e o restante. O campeão pode embolsar até 125 milhões de dólares. 125 milhões de dólares. A ordem de grandeza. O campeão da Champions recebe em premiação até 185 milhões de dólares. 40% a mais. É um valor bastante superior, mas não é tanto assim. O campeão brasileiro, 9 milhões de dólares. Então, só pela participação, os 4 brasileiros vão receber quase o dobro do que o campeão brasileiro em premiação. E esses 9 milhões de dólares para o campeão brasileiro representam 7% do valor total possível para o campeão da Copa do Mundo de Clubes. E aí eu vou trazer o Capology, que é um site que serve como referência, mas não exata. É uma referência estimada das folhas salariais dos clubes do futebol mundial. O Capology fez um levantamento sobre as folhas do salário base, tá? Sem bônus, sem premiação e etc e tal, da Série A no ano passado, em 2024. A folha do Flamengo, vou falar dos 4 classificados para a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo com 55,5 milhões de dólares. O Palmeiras é a quinta folha com 38,5, o Fluminense é a sexta com 36,5 e o Botafogo é a sétima com 36,2 milhões de dólares. Então, tirando o Flamengo, que está numa ordem de... está numa... É outro em patamar, é outra outro parte da patamar. pirâmide do futebol brasileiro, com 55,5, Palmeiras e Fluminense e Botafogo estão separados ali por pouco mais de 2 milhões de dólares. Cara, a participação já dá quase metade da folha do ano passado desses 3 clubes. E aí, em cima disso, vitória na fase de grupos, cada vitória é 2 milhões. Classificação nas oitavas, 7,5. Classificação nas quartas, 13,1. Nas semis, 21 milhões. E eu vou parar por aqui porque eu não acho que é factível a gente projetar um brasileiro sequer nas semifinais. Sequer nas semifinais. Porque a disparidade é muito grande. Não foi sempre assim. E vamos falar do histórico. Brasileiros e europeus se enfrentaram em 19 decisões para eleger o melhor clube do mundo desde a primeira, entre Santos e Benfica, em 1962. Naquela época, jogo ida e volta. Eu estou falando apenas do título, tá? A primeira foi em 62, Santos e Benfica. A mais recente foi Fluminense e Manchester City, em 2023. E, historicamente, há um equilíbrio. 9 títulos para os brasileiros, 10 para os europeus. O desequilíbrio é recente. Entre 62 e 93, os clubes brasileiros levaram 6 e os europeus levaram 1. Depois, os europeus conquistaram 9 e os brasileiros apenas 3. O que aconteceu depois de 93? A Lei Bosman, que fez com que a Europa se unificasse, que estrangeiros deixassem de ser estrangeiros e que os elencos virassem mais europeus e mais mundiais. Antes disso, um italiano jogando na França era considerado estrangeiro e entrava numa cota muito rígida. Depois da Lei Bosman, a gente tem uma integração muito maior e aumenta o fluxo de saída de jogadores, principalmente do futebol brasileiro, em direção ao futebol europeu. Então,
é natural que haja esse desequilíbrio. Não é um mérito dos europeus, é obrigação. Porque se a grana está concentrada lá, no caso aqui, porque eu estou aqui na Inglaterra, e eles estão extraindo os nossos talentos cada vez mais cedo e em quantidades absurdas para times cada vez menores, é óbvio que a elite europeia não faz mais do que obrigação de ganhar da elite não europeia. Nos últimos 4 confrontos, 4 vitórias europeias. Real Madrid, Grêmio, Liverpool e Flamengo, Chelsea, Palmeiras, Manchester City e Fluminense. Realmente é muito difícil a gente imaginar que a gente vai chegar a vencer um título desse, porque a gente tem muitos percalços, assim, imensos, né? Mas é como eu sempre falo, cara, se a gente se enfrentasse mais vezes, os nossos jogadores perderiam esse medo de enfrentar os europeus, porque observando os jogos, você vê que a nossa maior dificuldade, e não tô falando especificamente do Flamengo, mas do futebol brasileiro, dos jogadores brasileiros, eles têm muita dificuldade em reter a bola e passar a bola, cara. Eu acho assustador você ver os jogos. Eu tava assistindo lá o jogo do Seattle Sounders e Botafogo. Os caras do Botafogo nervoso, errando passe fácil. E os caras lá do Seattle Sounders, cara, tocando bola tranquilamente, entendeu? Eu acho que isso acontece muito com os nossos jogadores, cara. Eles têm muito nervoso, eles erram passes fáceis, eles não conseguem reter a bola. É muito bizarro o que acontece, mas enfim. O Felipe Luiz também falou aí um pouquinho, né? Vamos dar uma olhada aqui no que ele falou. Não, chegamos num grande momento para essa competição. Estamos preparados, tivemos uma semana, mais de 10 dias de preparação, tirando os jogadores que foram para suas seleções, e que nos deu a oportunidade de voltar a treinar conceitos e detalhes do jogo, né, detalhes micro do jogo que se perdem com o número de jogos e o calendário cheio. Muitas vezes esses comportamentos vão se perdendo, então tivemos essa oportunidade de recuperar esses comportamentos, e a parte mental simplesmente para o treinador é a parte mais fácil. Jogar uma competição mundial não precisa de nenhuma motivação extra. Os jogadores estão extremamente motivados, extremamente ansiosos para essa estreia, e sentimos que é um privilégio poder estar representando essa camisa do Flamengo numa competição tão importante, né? Onde a gente pode medir as nossas forças aí realmente para ver o nível que nós estamos perante ao mundo. Então, uma oportunidade única, onde todos os jogadores estão disponíveis, com exceção do Nico, estão disponíveis para o treinador para que eu possa tomar as decisões para esse jogo. Com base no que eu falo que se a gente enfrentasse mais esses clubes europeus, ou não só europeus, mas outros clubes ao redor do mundo, seria bom pra gente evoluir nesse aspecto de se impor dentro de campo em grandes competições. Porque quando eu lembro do Barcelona aos frangalhos enfrentando o Super Real Madrid, o mais forte de todos os tempos, com Mbappé, com Vinícius Júnior, com companhia limitada lá, Bellingham, e aquele Barcelona antes mesmo da ascensão do Lamine Yamal, o Barcelona ia ali todo precavido contra o Real Madrid. Teve até um 4-0 na Copa do Rei, lá na Arábia, que o Vinícius Júnior fez um hat-trick. Depois dessa goleada do Barcelona na final da Copa do Rei, o Barcelona meio que se impôs contra o Real Madrid e goleava o Real Madrid, goleou o Real Madrid em todos os confrontos, até na final, que o Real Madrid tentou fazer de tudo para vencer ali. Eu acho que foi a Supercopa da Espanha. O Real Madrid acabou perdendo aquele jogo, cara, pro Barcelona, naturalmente. Foi um 3-2, o Koundé fazendo um gol. Acho que foi o Koundé que fez o gol no finalzinho lá de fora da chute, de fora da área. Por que eu falo isso? Porque quando você enfrenta, digamos, o Vasco da Gama, que é um rival histórico do Flamengo, quando vai jogar com o Flamengo, o último jogo foi um empate. O Flamengo é infinitamente melhor que o Vasco. Eu quero comparar isso para você ver que no futebol existem hierarquias, mas quando você enfrenta constantemente aqueles adversários, a distância reduz, porque você não tem mais aquele aspecto surpresa. Ah não, vou jogar contra o Real Madrid. Ah não, vou jogar contra o Barcelona. Não é mais uma coisa, uau, é o Barcelona. Não, é só mais um jogo, entendeu? É só um jogo que você vai jogar. Consequentemente, os adversários vão se adaptando a você, vão melhorando as suas qualidades. Vou dar outro exemplo aqui para terminar o vídeo. O Leverkusen estudou uma temporada lá o Bayern de Munique e conseguiu tirar o título do Bayern de Munique, por exemplo. O City na Inglaterra é outro exemplo. Conseguiu ser ultrapassado por vários times que ao longo do tempo acabaram se adaptando ao estilo de jogo do Manchester City. E o futebol é isso. E ainda mais o Brasil, ainda mais os times brasileiros que têm mão de obra não tão qualificada quanto os europeus, mas aí
ainda assim é muito superior ao restante boa parte do mundo, cara. Então o que eu digo pra vocês é, se a gente jogasse mais vezes, a gente teria sim, com menores condições financeiras, com jogadores ditos menos qualificados, a gente conseguiria sim fazer frente e ganhar desses caras. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que você acha, se você concorda com isso ou não, deixa aí nos comentários. E se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.